Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conferindo a nossa tese que o tempo é nosso algoz, quando a conversa é agradável, não é? Conversando com a professora, doutora Jane da Silva, professora do curso de mestrado em Ciências da Linguagem, professora médica, professora do curso de Medicina da nossa universidade, graduada em Medicina pela UFSC e doutora e pós-doutora em Medicina na Bélgica, na cidade de Liège. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas à doutora Jane no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Bom, antes de passar para a nossa entrevistada, eu quero fazer a pergunta da semana, e a pergunta tem tudo a ver com a nossa conversa, com a formação da nossa cientista. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: como se chama a hipersensibilidade imunológica do nosso corpo a estímulos externos? Como se chama a hipersensibilidade imunológica do nosso corpo a estímulos externos? Mas, de repente, é um estímulo na pele, no sistema respiratório, enfim, você vai responder. Ligue para cá, 3621-3434, fale com a Jéssica ou com a Priscila e responda. Se você responder, vai ganhar esse caderninho de endereço de índice telefônico e esse pequeno dicionário da língua portuguesa. 3621-3434, responda e ganhe. O primeiro que acertar já ganha. Então você tem que se preocupar em ligar rapidamente. Esses brindes é uma parceria nossa do Ciência e Pesquisa com a Livraria e Papelaria Marielle, onde você encontra tudo para o material de escritório de primeiríssima qualidade. Você encontra o carinho do Jean, da Marielle, daquela família querida, não é? Tudo de boa qualidade, bons presentes, enfim, procure a Papelaria Marielle. Professora Jane, desculpe, mas eu tive que fazer a pergunta da semana, né? Para as pessoas que nos assistem sempre. Aliás. Pois é, vamos ver, né? Não vale a professora responder. Nós falávamos, professora, a partir do seu trabalho na Bélgica, né, que está levando agora também uma pesquisadora nossa para lá, a Clarissa, né, que eu quero ter a honra de trazê-la aqui, tá, professora? Claro, fica a solicitação para que você, quando ela for retornar da Bélgica, venha para cá para a gente conversar mais sobre a viagem, sobre os estudos. E as pesquisas, é interessante que você responde a um problema de investigação e ele não, por si só, ele origina novos problemas, né, professor? Por isso que ela se realimenta. É isso que acontece efetivamente? Com certeza. Ainda recentemente a gente concluiu um estudo em Capivari de Baixo sobre a investigação da prevalência de broncoespasmo induzido por exercício em adolescentes escolares. Esse estudo, professor, é muito interessante. Depois você vai falar o nome do pesquisador, eu até acho que é um dos professores da nossa universidade, é isso? Sim, é o Marcos Huber. Professor mestre Marcos Huber, né? E esse estudo é interessante porque ele dá conta de uma necessidade da própria sociedade. As crianças, quando vão para a escola, para fazer educação física e tal, vão com vontade, com tudo, mas em alguns momentos podem ter broncoespasmos induzidos pelo próprio exercício. Exatamente. Isso pode trazer um problema muito sério, né, professor? Pode ser um limitante, né? Isso. E ele demonstrou que tem uma frequência bem elevada dentro dessa população que foi investigada, que é em torno de 19%, e muito mais elevada se essas crianças relatam que tem algum sintoma de asma. Se o sintoma de asma acontece, parece ser em torno de 40% a frequência de broncoespasmo. Então, quer dizer, o professor de educação física atento àquela criança, aquele adolescente que pode estar desenvolvendo um sintoma de broncoespasmo, encaminhando devidamente para a investigação médica, ele vai estar auxiliando não apenas em identificar, né, um problema de saúde, como também, às vezes, adaptar essa criança, esse adolescente, a exercícios físicos que sejam adequados para o seu problema. A condição dessa criança, a sua condição, exatamente. Pode levá-lo a uma situação mais grave se não houver essa observação. Isso é interessante, né, professora? Isso mostra que, efetivamente, o professor de educação física tem que estar sempre atento com a sua competência para verificar essas potencialidades que são, de certa forma, nocivas em algum momento, mas também as potencialidades positivas nos seus alunos, né, professor? Ele pode intervir numa situação como essa, atraindo aquele aluno que normalmente estaria desinteressado, porque sente falta de ar, porque tosse, né? Ele pode adaptar a exercícios para que ele se interesse. Claro, pela participação na aula, né, e na atividade física de forma geral. Professora, tu falasse de uma coisa que eu penso que é muito interessante, que é a iniciação à pesquisa.
A nossa universidade oferece programas como PUIC, PIBIC, PEMUC, né, alguns com CNPq, PEMUC do Governo do Estado, artigo 170, pesquisa, 171. Como é que tu vês, professor, como cientista, como pesquisadora, a relevância dos alunos participarem desses programas de iniciação e investigação? Nossa, é muito importante, é fundamental. Eu tenho alunos de iniciação científica, um que está se formando agora, que a gente foi convidado para escrever um artigo e eu convidei esse aluno para participar comigo. É um artigo de uma revista brasileira de medicina, então quer dizer, ele não é uma revista de grande impacto, não tem uma grande pontuação, mas ela atinge todo o Brasil. E recentemente eu recebi a visita de um representante de indústria farmacêutica me dizendo, doutor, olha aqui o artigo do seu e do doutor Fábio. O Fábio ainda não é um doutor, ele é, por enquanto, um estudante de medicina, mas com certeza, né, muito orgulhoso de estar ali como primeiro autor de um artigo. Eu acho que é fundamental a presença do aluno nos trabalhos de iniciação científica. Eles não apenas desenvolvem o senso de pesquisa, né, um senso que está relacionado à análise crítica de um artigo, ao desenvolvimento da pesquisa em si, mas como também se aprimoram dentro da profissão deles. Então eu imagino que o Fábio, esse meu aluno, vai ser um médico diferenciado, comparando ele a outros alunos que nunca fizeram um trabalho de iniciação científica, por causa dessa a visão que fica mais ampliada, mesmo que ele não se desenvolva como um pesquisador, embora eu acho que isso também faça despertar no aluno um grande interesse, né? Olha, a tua fala é fantástica, professor, até porque você tem, por exemplo, duas pessoas formadas em um mesmo curso, ou em uma engenharia, ou na área das ciências sociais e humanas, ou na área da saúde, o pesquisador e o não pesquisador. Então existe um diferencial agregado a favor desse menino que fez investigações. Com certeza. E isso é muito importante para a história da sociedade também, não entende assim, professor? Claro, a gente vê, por exemplo, agora recentemente também terminamos um estudo onde a gente investigou prevalência de doenças alérgicas em pacientes com HIV. E esse estudo, particularmente, ele teve uma dificuldade que foi um pouco uma espécie de rejeição dentro da saúde, dentro dos postos de saúde, na exposição, por causa da exposição que as crianças poderiam ter pelo fato de elas terem HIV. Isso é uma questão delicada, porque, de fato, é necessário preservar, especialmente quando tem doenças que são estigmatizadas, como é o caso do HIV. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para orientar, para conscientizar o paciente, o familiar, de que a pesquisa vai favorecê-lo de forma indireta, porque os resultados vão provavelmente provocar alterações que vão trazer benefícios, se não para ele diretamente, mas para as pessoas que têm o problema no futuro. Perfeito. E esse é o retorno que a gente tem para a sociedade. Isso, e aí também tem a questão do Comitê de Ética, né, ou do CONEP, ou do Comitê de Ética, já que cuida bastante dessas questões do sigilo da pesquisa. Né? Qualquer pesquisa tem. Doutora Jane, professora, infelizmente, lamentavelmente o tempo é nosso algoz, a conversa é muito gostosa, acabou o nosso tempo. Eu deixo então as câmeras do Ciência e Pesquisa para a tua fala final. Bom, eu queria de novo agradecer e pedir às pessoas que fazem parte da comunidade tubaronense, até da região da Murel, que se permitam ser investigadas, porque na saúde a gente precisa da colaboração das pessoas para poder fazer a pesquisa para a sociedade, né? Então, era só isso. Muito obrigado, foi uma honra grande tê-la conosco, professora. Muito obrigado. Obrigada, e fica o convite para que você volte com outros pesquisadores, com outros orientandos seus, pode ser? Conversamos com muita honra com a professora doutora Jane da Silva,
professora do programa de mestrado em Ciências da Saúde da nossa universidade, professora dos cursos de Medicina, cientista, pesquisadora, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduada, doutora e pós-doutora na Bélgica, na cidade de Liege, na Universidade de Liege, na Bélgica. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas à doutora Jane no e-mail ciência.pesquisa@uniceu.br. Gostaria de agradecer a você que nos recebeu em seus lares, agradecer àqueles que fazem ciência e pesquisa nos bastidores. Hoje aqui o carinho do Yayala, que nos cuida aqui nos câmeras com muito esmero, ao Sérgio Souza, que é o grande homem da parte técnica da Uniceu TV, que hoje esteve no Twitter conosco, ao Guilherme, que nos dá o apoio constante, ao Mike, que também está conosco hoje, a Daiane, que nos coloca no blog, a Priscila e a Jéssica, que nos atendem no telefone 3624-21-3434. Um grande abraço a você telespectadora, e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza.